PEC da blindagem. Esse nome tem gerado perplexidade e indignação no cenário político atual. Mas você sabe o que realmente significa? Quais são os termos que estão sendo discutidos e que está sendo debatido nessa situação chamada de PEC da blindagem? Então nós vamos conversar um pouco aqui e eu vou te explicar os detalhes, o que tem acontecido nessa situação que envolve a investigação de políticos, né, perante o Poder Judiciário, as medidas que devem ser adotadas, quais são os passos que a Casa, Senado Federal, ou Câmara dos Deputados, ou mesmo as Assembleias Legislativas Estaduais, e até mesmo Câmara de Vereadores, deve adotar quando há um político envolvido numa determinada situação, e qual é a atuação, quais são as providências, melhor dizendo, que devem ser tomadas. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. A proposta de emenda constitucional número 3 de 2021, como ficou conhecida, PEC da blindagem, ela visa alterar prerrogativas dos parlamentares e nessa situação tem trazido uma discussão muito grande, gerando uma onda de dúvidas. E nós vamos desmistificar aqui quais são essas prerrogativas, o que tem sido discutido e como está a tramitação dessa PEC que está indo, foi essa semana, encaminhada para o Senado Federal. Nós vamos bater um pouco, ponto a ponto, dessas prerrogativas que estão sendo propostas em alteração à Constituição Federal. Por isso é uma proposta de emenda à Constituição. Então visa alterar alguns artigos da Constituição Federal, especificamente no que tange aos parlamentares, como você vai ver. O que a PEC da blindagem propõe especificamente? Então vamos bater alguns pontos dessa proposta de emenda à Constituição para você entender. O primeiro deles é a expedição de medidas cautelares. Então a alteração da Constituição vai impedir que outras instâncias, outros juízes, quando envolver deputados e senadores, emitam determinadas ordens judiciais. Essa proposta visa a decidir, né, emitir uma ordem dizendo que apenas o Supremo Tribunal Federal será a única instância capaz de expedir medidas contra deputados e senadores. Então, assim, medidas cautelares, e você vai saber quais são. Por exemplo, uma prisão, uma ordem de prisão, uma ordem de busca e apreensão. Então, são medidas cautelares, ou seja, são medidas que são incidentais, iniciais, num processo que vai correr, vai tramitar contra um parlamentar. E nesse caso, a primeira medida que está sendo proposta é essa, são a expedição de medidas cautelares apenas pelo Supremo Tribunal Federal. Um outro ponto fala sobre a autorização para processar. Então, o ponto anterior foi quando eu falei sobre a questão de expedição de medidas cautelares. Então, as medidas cautelares, elas são expedidas às vezes durante uma investigação. Mas aqui eu estou falando autorização para processar. E nesse caso, o Supremo não teria autonomia direta para processar, né, um deputado ou um senador. Ele deve pedir autorização nessa PEC da blindagem que está sendo colocada. O Supremo Tribunal Federal ele deve pedir autorização à Casa do Parlamentar para iniciar um processo a correr, né, processo e julgamento a correr perante o Supremo Tribunal Federal. Um detalhe importante nessa autorização a ser dada pela Casa do Congressista é que existe um quórum qualificado. Esse quórum qualificado diz que deve ser pela maioria absoluta. Ou seja, se nós temos hoje 513 deputados, né, você teria que ter 257, né, que é a maioria absoluta, para aprovar esse processo a correr pelo Supremo Tribunal Federal. Então, após o pedido do Supremo para processar aquele parlamentar, né, a Casa do Congressista tem até 90 dias para responder a esse pedido. Esses 90 dias é exatamente abrir esse processo de votação e levar, né, a esse quórum, a exigência desse quórum qualificado de parlamentares para poder processar ou não aquele parlamentar. Isso durante o exercício do mandato dele. Depois que ele encerrar o mandato dele, a situação é diferente. Mas enquanto ele ostentar
o mandato de parlamentar, de deputado ou de senador, esse processo, essa situação, ela poderá ficar suspensa se não houver autorização da Casa para essa votação. Um outro ponto-chave importante nessa PEC da blindagem se dá com relação à prisão em flagrante do parlamentar em caso de crime inafiançável. Quando ocorrer uma situação como essa, se for aprovada essa PEC, os autos do processo, quando o parlamentar for preso, e ele preso, ele deve ser conduzido à Casa Legislativa da qual ele pertence. Se for um senador, vai para o Senado Federal. Se for um deputado, ele se dirige até a Câmara dos Deputados. E os autos desse processo, eles também vão para essa Casa Legislativa. Quando o parlamentar chega na Casa Legislativa, será chamado e a Casa terá 24 horas para decidir em voto secreto, também por maioria absoluta, se a prisão será mantida e se o processo avança. Esse é um dado interessante e muda completamente a sistemática que nós temos hoje. Então, o que está escrito no texto da lei dessa PEC da blindagem? Em caso da prisão em flagrante prevista no parágrafo 2º, o membro do Congresso Nacional deverá ser encaminhado à casa respectiva logo após a lavratura do auto, permanecendo sob custódia até o pronunciamento definitivo do plenário. É interessante que uma outra questão que se coloca é esses dados que foram apreendidos. Então, eles não poderão ser periciados, não poderão ser verificados, né, com relação à questão do parlamentar, até a autorização dada pela Casa para que ele seja processado. Então, assim, tem muitos detalhes, eu só estou colocando aqui os pontos chaves. Tem muitos detalhes que essa PEC está trazendo, por isso que tem sido feito. Então, manifestações aí nas redes sociais, manifestações em várias capitais do país sobre essa situação atual. Um outro ponto-chave é a ampliação do foro, né, do foro privilegiado. E nessa PEC da blindagem está incluindo agora os presidentes de partidos que possuem representação no Congresso Nacional. Então, o presidente de um partido político, ele muitas vezes não é detentor de mandato eletivo. E nessa proposta, nessa PEC, leva para ele, como presidente de partido, as mesmas prerrogativas dos parlamentares, ensejando aí no seu processo e julgamento apenas pelo Supremo Tribunal Federal, autorização, né, para a Casa Legislativa por ele ter essa proposta, essa prerrogativa de foro. Então é isso que tem sido trazido nesse contexto, né, na sociedade atual, sobre as discussões. Esses são os principais pontos. Tem outras questões. E as justificativas para essa blindagem dos parlamentares, para outros, são inúmeras, certo? São inúmeras justificativas. Mas para que você entenda, esses são os pontos chaves que têm se discutido, que têm se levado aí à proposta de votação dessa PEC 03 de 2021. Nesse caso, vai impactar, né, diretamente na situação de parlamentares investigados. Eu vou colocar aqui os argumentos a favor, né, que eles colocam como defesa de prerrogativas. Defesa de prerrogativas dos deputados e senadores. Né? Nesse sentido, essa proposta ela surgiu com os fatos que envolveram o ex-deputado Daniel Silveira. E isso levou decisões monocráticas que depois foram confirmadas, decisões do ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, depois confirmadas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo plenário, né, que envolveram aí as questões de prerrogativas dos deputados, de fala. Então, dele poder, na condição de parlamentar, produzir o seu pensamento da melhor forma que ele entender. Ainda que a maioria dos parlamentares, inclusive aqueles que eram favoráveis a ele, entendiam que o linguajar dele era muito pesado, era muito ofensivo, ainda assim, as prerrogativas, a defesa das prerrogativas dele, ela deveria ter sido protegidas pela casa da qual ele estava, e não ter uma invasão direta de um outro poder, que é no caso o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, quando a casa apontava
determinados fatores contrários que deveriam ser protegidos. Eles têm outros instrumentos disciplinares, inclusive até proposta de processo para a perda do mandato dele, que foi até depois do que aconteceu. Mas esse é o argumento, né? Esse é o argumento favorável. Tá? O argumento desfavorável, eles colocam como uma blindagem, uma impunidade de parlamentares que possuem, né, investigações criminais. E nisso, eles colocam como a exigência do voto sigiloso, secreto, impede que a população, né, que viu, que está analisando essa situação, veja quem é o parlamentar que está votando, né, a favor, né, de uma determinada situação que a opinião pública pode até condenar. E nesse caso, o voto secreto, né, ele blinda o parlamentar e impede que as pessoas que votaram, né, no parlamentar que vai votar a favor ou contra, saiba que ele está trazendo um voto para afastar ou para manter o processo, não importa. Então, por isso que se chama da impunidade. Né? Então, os argumentos contrários, eles estão entendendo que é uma PEC da impunidade. Em resumo, são esses os argumentos sobre a PEC da blindagem ou PEC das prerrogativas, dependendo daquilo que você entenda como favorável ou desfavorável a esses casos. A questão fundamental é você conhecer, né, sobre o que está sendo discutido e poder, sim, instar o seu parlamentar, aquele parlamentar que você tem um conhecimento, para se você é favorável ou contra, mande uma mensagem para ele, né, para dizer para ele votar a favor ou contra, dependendo do seu argumento, da sua posição política nesse caso. Mas para você ter um conhecimento, para você entender, essa proposta de emenda à Constituição 03 de 2021, que está agora no Senado Federal, então vai passar, já tem um relator que entende contrário, que vai ser discutido. Essa proposta de emenda à Constituição, ela visa, assim, a alterar o texto da Constituição Federal, aumentando prerrogativas e blindando, é isso mesmo, blindando as casas legislativas sobre a ingerência do poder judiciário. E isso é o que está acontecendo, e é isso que você precisa saber nesse momento, tá bom? Até o nosso próximo vídeo informativo e transformador. E se você não me segue nas redes sociais, aperte agora no sininho e se inscreva nesse canal. Nós temos muito conteúdo a trazer para você, tá bom?